Olá, meus queridos irmãos, é com muita alegria e ao mesmo tempo com muito temor e tremor que estou aqui diante dos irmãos e diante do nosso Senhor para atender aqui as exigências da matéria de prática de pregação 1 do nosso seminário presbiteriano, Reverendo José Manuel da Conceição. Ao mesmo tempo também atendendo as exigências da nossa matéria e do nosso professor, Reverendo Jorge Canelhas. Por isso eu gostaria de que você, se pudesse, abrisse comigo a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 17, os versos 8 ao verso 16. Êxodo, segundo livro das Escrituras, capítulo 17, o verso 8 ao verso 16. E assim nos diz a palavra do Senhor. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Irmão, curva sua cabeça comigo, oremos. Senhor, a tua palavra é perfeita, porque ela é do Senhor, que é um Deus perfeito e eterno. Senhor, nós cremos que nós já fomos ricamente abençoados apenas pela simples leitura da Tua palavra, porque ela fala por si só. Mas te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Que o Teu Espírito me ilumine, ilumine aqueles que estarão ouvindo esta mensagem, para que o nome do Senhor seja glorificado e sejamos reconfortados, ó Pai. Sejamos realmente agraciados pela boa palavra do Senhor e que ela venha realmente ao encontro das nossas necessidades, para que assim, ó Deus, o glorifiquemos com aquilo que pensamos, com aquilo que falamos e a forma como agimos. Tenha misericórdia de nós, te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, em alguns meses, em algumas semanas, a nossa vida mudou drasticamente. Nossa rotina mudou de uma hora para outra. Nós vemos que uma pandemia se instaurou no nosso planeta. Em todos os lugares, todas as famílias, todo tipo de pessoa foi afetada devido a esta pandemia, a esse vírus. Igrejas têm fechado as portas do templo, estabelecimentos têm encerrado seus expedientes, pessoas estão na linha de frente servindo a outras pessoas que estão necessitadas de serviços prioritários para nós hoje, para a manutenção do povo. Mas podemos ver diante de tudo isso, que parece que fomos pegos de surpresa. Parece que fomos pegos por um inimigo que nós não imaginávamos, que nós não percebíamos. E de repente, nossa vida, nossa rotina mudou. Da mesma forma, a passagem que nós lemos nos fala de um povo que atacou o outro povo de forma inesperada. Podemos ver o povo de Deus aqui caminhando rumo à terra prometida, que o Senhor havia lhes dado, lhes prometido, e de repente um povo inimigo, um exército inimigo vem contra o povo de Deus. Mas ao mesmo tempo também, nós podemos ver a boa mão do Senhor guiando e protegendo o seu povo. Podemos ver a boa mão do Senhor, a sua poderosa mão, livrando o povo e com a sua presença trazendo conforto, consolo e vitória ao povo de Deus. Meus irmãos, nós sabemos que o povo de Israel havia sido libertado do Egito
para que adorassem a Deus, para que estivessem a caminho da terra prometida. E aqui eles estavam aproximadamente a 2 meses e meio de caminhada. E nós sabemos que eles ficarão por longos 40 anos caminhando até a terra prometida. Dos capítulos 15 e o capítulo 16, nós podemos ver que o povo havia experimentado a provisão do Senhor. O povo havia visto o Senhor transformando águas amargas em águas doces, em uma água doce. Podemos ver que o Senhor trouxe para o povo um maná, o pão do céu, as codornizes. Vemos também que o Senhor faz com que brote água de uma rocha através de Moisés para suprir a necessidade do povo. E aqui também nós vemos o Senhor provendo para o seu povo no deserto de Refidim, onde se passa tanto a rocha que sai de onde sai água e também onde o povo enfrenta essa batalha, no mesmo deserto de Refidim. E podemos ver aqui que é um lugar memorável, tanto da provisão do povo quanto da batalha do povo. Agora, meus irmãos, nós podemos ver que esse cenário muda. O povo não apenas tem necessidade física, mas o povo agora tem necessidade de proteção contra os seus inimigos. E que inimigos são esses? Como vemos aqui, são os amalequitas. E sabemos que os amalequitas são descendentes de Esaú. Era um povo nômade que habitava na região do Negueb e do Sinai. E outro fato também interessante é que a Bíblia não nos mostra o motivo pelo qual os amalequitas atacaram o povo de Deus. Isso não é claro para nós. Simplesmente atacam. Mas o que podemos saber de forma geral no livro de Êxodo é que o Senhor redimiu o seu povo do cativeiro para que o adorem, para que o sirvam ao Senhor. Os hebreus haviam recebido redenção do seu cativeiro no Egito. Foram preservados durante toda a caminhada. E logo mais à frente recebem a lei. O povo estava caminhando rumo ao Monte Sinai. O Senhor estava prestes a selar e a confirmar a sua aliança com o seu povo. Mais à frente o Senhor dá instruções ao povo para que construam o tabernáculo. O Senhor lhes dá as leis cerimoniais, estabelece os sacrifícios, enfim. Vemos isso no decorrer do Pentateuco. Diante disso, o Senhor, apesar da incredulidade do seu povo, o Senhor aqui então vai preservar o povo dele. O Senhor vai dar prosperidade para o seu povo. E porque o seu povo é sua propriedade exclusiva. O Senhor aqui revela a sua presença no meio do seu povo. Se notarmos os capítulos anteriores, o povo havia reclamado com Moisés. Mas agora vemos uma coisa diferente. O que acontece? E agora? O que aconteceu com o povo? O povo passa por guerra, o povo passa por forte dificuldade e um inimigo que eles não esperavam. Mas mesmo assim, o Senhor se mostra presente no meio do seu povo. Mas meus irmãos, a minha oração, o meu desejo é que os irmãos se lembrem, que os irmãos reconheçam que diante das dificuldades, mesmo as mais inesperadas, o Senhor está presente. Eu vou repetir. Mesmo diante das nossas dificuldades, das mais inesperadas, o Senhor está presente. O Senhor se faz presente conosco. E que verdade nós aprendemos diante desta proposição? O que nós aprendemos diante dessas verdades, de que o Senhor está com o seu povo? Nós podemos aprender, meus irmãos, 3 importantes verdades, 3 importantes ensinamentos para nós. E o primeiro deles é que o Senhor está no meio do seu povo para lembrá-lo de sua responsabilidade. Podemos ver isso dos versos 8 ao verso 10. Podemos ver que então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque, e amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como lhe dissera, como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. O texto nos mostra, meus irmãos, que diante de uma situação inesperada, Moisés dá ordens a Josué, dá ordens para que escolham um povo para a batalha, para a guerra. E podemos ver também que essa aqui é a primeira batalha que o povo enfrenta, depois que sai da terra do Egito.
batalha contra outro exército inimigo. Aqui também vemos a primeira vez que Josué aparece. Aqui talvez ele aparece como alguém que ajuda pessoalmente a Moisés, algum tipo de guerreiro, de auxiliar de Moisés. E Moisés aqui então confia a ele a responsabilidade de escolher homens para batalha. Josué não aparece somente aqui é a primeira vez que ele aparece, mas no decorrer da história do Pentateuco ele continua aparecendo como aquele que vai à frente do povo na conquista de Jericó, da terra prometida, como o sucessor do próprio Moisés. Interessante que aqui Moisés não manda Josué escolher qualquer pessoa. É muito comum que em tempos de guerras não é qualquer pessoa, qualquer homem que pudesse se alistar para a guerra. Eram escolhidos homens específicos para a guerra do Senhor. Em outros momentos na Bíblia podemos ver isso, a ordem do Senhor para que se escolhessem homens específicos, ou seja, não são todas as pessoas que são aptas para isso. Era necessário que Josué escolhesse homens capazes para isso. Nós podemos perceber então que diante disso, o fato de Deus estar presente com o seu povo não fez com que Moisés ficasse inoperante, ou que ele não agisse. Diferentemente dos relatos anteriores, Moisés não aparece aqui sendo dirigido diretamente por uma revelação de Yahvé, por uma demonstração sobrenatural dele. Não. Moisés aqui simplesmente dá ordens a Josué. Isso é interessante percebermos também. Todavia, com o desenrolar do texto, nós podemos ver que fica evidente esta ação de acordo com a ordem de Deus, embora ele não apareça de forma direta, mas está de acordo com a sua orientação. Moisés poderia aqui, meus irmãos, ter lembrado das coisas que o Senhor fez quando eles atravessaram o Mar Vermelho e o mar se abriu, e ali então os soldados foram engolidos por aquela água, as pragas, enfim, quantas coisas o Senhor fez de forma direta e sobrenatural. Mas Moisés, ao que parece, não recorreu a essas coisas. Ele sabia que o Senhor havia prometido estar com eles, mas ele aqui recorre e age de forma inteligente, ele age de forma com que o Senhor havia instruído. Ele não ficou de braços cruzados. Por isso nós afirmamos, meus irmãos, que a presença do Senhor, ela não anula as nossas responsabilidades. Meus irmãos, a aliança de graça a qual temos no Senhor não anula as nossas responsabilidades nesse pacto também. Há um equilíbrio entre a vida cristã, que depende do Senhor, e ao mesmo tempo a vida cristã que age conforme as orientações do Senhor. Uma coisa não anula a outra, mas as duas verdades estão à mostra e são verdadeiras para nós. Nos afirmam coisas maravilhosas e são importantíssimas para nós, para a nossa compreensão. Por isso, meu irmão, não seja negligente nas coisas do Senhor. Não espere que o Senhor realizará milagres a todo momento e coisas extraordinárias na sua vida. Ele nos sustenta, nos provê diariamente para nós e nos capacita para que exercitamos nossos dons, nossa vocação. Interessante notarmos, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, diante daqueles irmãos que não souberam interpretar corretamente sobre a segunda volta de Cristo e que estavam vivendo de forma preguiçosa à custa de outros. O que Paulo diz para eles? Paulo diz, se alguém não quiser trabalhar, não coma. Você é responsável pelo seu trabalho. Você é responsável por usar as habilidades que o Senhor te deu para se sustentar. O nosso Senhor Jesus também não negligenciou as suas responsabilidades. Ele era totalmente Deus e também totalmente homem. E assim ele assumiu as suas responsabilidades como tal. Não estou dizendo, meus irmãos, que nós devemos viver como se dependêssemos de nós mesmos. Não é isso. Mas para que sejamos excelentes em tudo o que fazemos, visando a glória de Deus, sabendo que dependemos totalmente dele. Devemos pensar assim. Em que momentos? Nas tarefas que nós realizamos no seminário, por exemplo. Nós percorreremos um longo caminho de onde estamos agora até a nossa formação. Não será fácil, não será um passe de mágica, mas em constante esforço, em esmero. Podemos pensar também assim, na nossa responsabilidade como seminaristas, nas igrejas que temos trabalhado e servido. Podemos também pensar assim, no nosso processo de conhecimento teológico.
Sabemos que todas as verdades que temos aprendido acerca de Deus, do homem, do pecado, da salvação, de tantas matérias que dizem respeito ao que nós temos aprendido hoje, sabemos que é um caminho árduo até aprendermos tudo isso. E nós, como temos nos portado diante dessas tarefas que nos são dadas no seminário? Nós temos honrado ao Senhor diante disso? Reconhecido as nossas responsabilidades? Sabemos que o rebanho do Senhor, que bebe de nós, vamos dizer assim, eles colherão desse esforço nosso em conhecer ao Senhor, em aprender mais do Senhor. Meus irmãos, outra coisa também, nessa pandemia, de certa forma, temos tido um ganho de tempo para realizar nossas tarefas. Por exemplo, não temos perdido tempo em nos deslocar de casa para o seminário, podemos dormir até um pouco mais tarde, aproveitar o aconchego da nossa casa. Isso nos dá um pouco de tempo. Mas você tem aproveitado isso com responsabilidade? Como você tem se utilizado disso? Você também tem agido com responsabilidade como marido, como namorado, como noivo, como filho, enfim. Também devemos considerar, irmãos, Moisés havia recebido a instrução do Senhor antes da guerra. Ele não recorreu aos milagres do Senhor e agiu. Assim, mas Moisés agiu. Assim nós que já recebemos toda a revelação de Deus, a revelação normativa do Senhor escrita, devemos recorrer a ela em momentos de dúvida e dificuldade e não esperar um brado sobrenatural do Senhor, embora Ele possa fazer, pois Ele é Deus, Ele pode o que Ele quiser. Mas como diz um sábio pastor, se você quer ouvir a voz de Deus, leia as Escrituras. Se você quer ouvir a voz de Deus de maneira audível, leia a Escritura de forma audível, em alta voz. Por isso, meus irmãos, nós podemos ver que a presença do Senhor não anula as nossas responsabilidades. Em segundo lugar, nós podemos perceber também que, mesmo sendo pessoas responsáveis, nós não agimos conforme as nossas forças, mas nós agimos na dependência do Senhor. Isso nos leva à segunda verdade desta passagem, que o Senhor está no meio do seu povo para lembrá-lo da sua dependência. O Senhor está no meio do seu povo para lembrá-lo de sua dependência. Olha os versos 11 a 13. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque, a seu povo, a fio de espada. Enquanto Josué está embaixo, guerreando contra os amalequitas, Moisés está em cima, no cimo do monte, para levar a sua bênção para o povo, juntamente com Arão e Hur. Moisés aqui não faz como um daqueles líderes, como nós vemos em filmes, líderes que estão à frente da batalha, que vão à frente, é o primeiro a matar, é o primeiro a se sujar de sangue. Moisés não foi um desses líderes nesse momento. O seu objetivo era estar em cima do monte para levar a bênção para o povo. Meus irmãos, às vezes devemos saber avaliar qual o momento de estar à frente e o momento de recuar. Isso é muito importante. Como diz alguns comentaristas, essa figura de guerrear e pelejar pela própria força, estar na linha de frente, nem sempre é o que o Senhor espera de nós. Suponha que você é um líder, está na posição de líder. Como você está à frente da batalha, você quer ser lembrado da vitória, lembrado como aquele que venceu determinado povo, determinada situação, liderando o povo. Mas podemos ver pela Bíblia que nem sempre a vitória de alguma batalha está associada ao líder apenas. Não é apenas isso. É o que vemos pela vida de Moisés. Ele considerou ser mais importante estar sobre o monte, levando a sua bênção para o povo, do que estar à frente do povo na batalha. Ou seja, Moisés se afastou um pouco para que levasse a sua bênção sobre o povo. E vemos que ele dá a ordem a Josué para que vá diante do povo e lidere o povo na frente da batalha. Mas podemos ver, meus irmãos, que é outra pessoa que garante a vitória para o povo. Não é Moisés, que leva a sua bênção, e nem Josué, que está à frente do povo guerreando.
na prática. Mas quem de fato é o responsável por tudo isso? Podemos perceber no verso 11 e 12 que quando Moisés levantava a sua mão com o cajado, com o bordão de Deus, Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava a sua mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra, Arão e Hur, e colocaram debaixo de Moisés para que ele se assentasse, descansasse e mantivesse a sua mão ao alto até o pôr do sol. O fato de Moisés levar o cajado e o bordão nos mostra algo rico de significados. Que significados são esses? Observe que existe um denominador comum aqui, meus irmãos, entre o capítulo 17, entre os versos de 8 a 16 e os versos de 1 a 7. Podemos ver que o bordão, a vara do Senhor, aqui, ela é esse denominador comum. Em ambos os casos, a vara é utilizada para dar água para o povo, e aqui também é utilizada nas mãos de Moisés para garantir a vitória do povo. Nós podemos ver também em outros casos onde o bordão de Deus foi utilizado. Quando Deus dá ordem para Moisés em Êxodo 7:10, Deus dá ordem para que Moisés lance o bordão e ele vire serpente. Em outro momento também, em Êxodo 7:19, para que as águas do Egito virem sangue, em sequência das 10 pragas no Egito, o Senhor faz com que Moisés erga sua mão com o cajado e a água se transforma em sangue. E assim foi com as demais pragas. E diante disso, assim como vimos no capítulo 17, o cajado nas mãos de Moisés estão no centro dessa passagem. É como nós vemos. Quando ele erguia o cajado, o povo vencia. Quando abaixava, o povo perdia. E qual é a mensagem disso? O que significa isso? Que o bordão nas mãos de Moisés representam a presença de Deus. Representam o poder de Deus. É o sinal físico que Deus exerce em nome de Israel. Portanto, o ponto é que Deus está lutando pelo seu povo. É Deus quem está preservando e é nele que o povo depende para a vitória. Mas mesmo assim, meus irmãos, Deus não anula a responsabilidade do povo em escolher guerreiros. Mas aqui nós sabemos que se nós não dependermos do Senhor, nenhuma batalha será vencida. É Ele quem garantiu a vitória ao povo. E a palavra hebraica aqui no verso 12, para a palavra aqui, a expressão, palavra firme, que as mãos de Moisés ficaram firmes até o pôr do sol, dá a ideia de lealdade, dá a ideia de fidelidade, de estabilidade. Ou seja, a mão do Senhor, a força do Senhor foi estável com o povo, se manteve firme com o povo, garantiu a vitória do povo até o pôr do sol. E nós vemos no verso 13 que a vitória foi certa. Josué desbaratou o povo, os amalequitas. Em que lição importante, meus irmãos, nós aprendemos aqui? O Senhor nos faz questão de mostrar que nós dependemos dEle. Não é pela força do nosso braço, mas é pela força do braço dEle. O Senhor, meus irmãos, também é glorificado na nossa dependência. Olha que importante isso. Sabemos que o assunto dessa passagem, bem como de todo o livro de Êxodo e da Bíblia como um todo, é mostrar a obra de redenção de Deus para com o seu povo. E o seu povo, dependente de Deus, vê essa redenção, vê essa obra acontecer. Essa redenção e dependência é efetuada a fim de levar o povo para adorar a Deus. Porque foi assim que Moisés falou para Faraó, como Deus mandou ele falar para Faraó. Assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva, em Êxodo 8:1, para que me ofereça sacrifícios ao Senhor. Diante disso, podemos afirmar que o Senhor é exaltado quando nos sujeitamos a Ele em dependência. Meus irmãos, alguns exemplos, por exemplo, quando o rei Josafá recebe a opressão de Moabe e de Amon, que vem guerrear contra eles, o que ele diz, segundo Crônicas 20:12, os nossos olhos estão postos em Ti, no Senhor. Ao mesmo tempo, Ezequias, em outro momento de guerra contra Senaqueribe, também diz: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Isso nos mostra a dependência do povo de Deus. O que nos leva, irmãos, para a maior de todas as batalhas vencidas. A batalha vencida pela dependência do Filho no poder do Pai. A maior batalha de Cristo foi vencida na cruz, e assim como o líder Moisés, que estava em total dependência de Deus, Cristo, o Deus homem, estava de mãos atadas
pregadas na cruz, se sujeitando em total dependência e obediência ao Pai. Cristo glorificou ao Pai em sua dependência. Ele poderia ter usado o seu poder, recorrido ao Pai para que ele tirasse da cruz e livrasse do seu sofrimento. Mas ele se sujeitou, fazendo a vontade do Pai e não a vontade dele. Em sua maior batalha, ele não mostrou a sua glória como os judeus queriam ver, como um rei político que libertasse o povo de forma terrena e politicamente falando. Mas ele confiou e dependeu do poder de Deus, que lhe conferiu o poder para vencer na cruz, para consumar a sua obra, para vencer a morte, Satanás, e para garantir a vitória ao seu povo. Diante disso, podemos concluir que a vitória do povo de Deus hoje, contra a maior de todas as batalhas contra o pecado, está na dependência da obra de Cristo. Como Paulo afirma em Romanos 8, 37 e 39, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, principados, coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, da mesma forma que o povo no deserto dependeu de Deus para a sua salvação, redenção, a fim de adorar a Deus, assim nós dependemos da obra de Cristo, que nos redimiu, que nos lavou, nos purificou, para que hoje podemos chegar diante do trono da graça de Deus e poder lhe adorar, lhe render graças e bendizer o seu nome. Você tem dependido do Senhor ou tem confiado em suas próprias forças? Sei que você tem passado por constante sofrimento, seja pela perda de algum parente, por alguma enfermidade, por algum tipo de consequência desastrosa que essa pandemia trouxe a nós, nossos familiares. Mas não se esqueça de que a tua vida está nas mãos do Senhor. Pensando em nós que trabalhamos em igrejas como seminaristas e que seremos futuros pastores, nas mãos de quem temos colocado o nosso ministério? Diante das dificuldades que nós temos enfrentado na igreja, muitos problemas, às vezes nós temos resolvido nossos problemas, às vezes com meras metas, com objetivos, com planos, elas são importantes. E devemos saber recorrer a elas em momentos oportunos, planejamentos, enfim. Devemos, como pastores, futuros pastores e líderes de igrejas, do povo de Deus, saber recuar, saber avançar, saber escolher pessoas para cargos, enfim. Mas devemos saber que o nosso ministério está nas mãos do Senhor. Sabemos também que temos enfrentado muitas dificuldades nesse meio, nessa pandemia, com as dificuldades das aulas à distância, por exemplo, o acúmulo também de matérias. Sabemos que ao mesmo tempo que não perdemos tempo com as coisas que falamos anteriormente, nós também temos tido dificuldades, porque muitas provas de no trabalho, por exemplo, temos tido um acúmulo de matérias, tanto para professores quanto para alunos. Mas não podemos dar lugar à preguiça, mas ao mesmo tempo devemos descansar no Senhor. Ao invés de reclamar ao Senhor por conta dessa pandemia, recorra ao Senhor e confie no poder dele. Saiba que a sua vida está nas mãos do Senhor. Talvez você nunca parou para refletir tanto quanto depende do Senhor, quanto nessa pandemia. Então glorifica ao Senhor nela. Peço ao Senhor para que te livre, nos livre dela, mas também aprenda a descansar nas suas mãos. Por isso, nós vimos até aqui que o Senhor não anula nossas responsabilidades. Ao mesmo tempo também que nós devemos descansar na total dependência do Senhor. Agora podemos ver também, em último lugar, que o Senhor está no meio do seu povo para lembrá-lo que nem todas as lutas têm a ver com o seu povo. O Senhor está no meio do seu povo para lembrá-lo que nem todas as lutas que ele enfrenta têm a ver com eles. É o que podemos ver nos versos 14 a 16. Aqui Deus manda Moisés escrever aquilo que aconteceu em um livro para a memória e repetir-se a Josué, porque ele iria riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Moisés então edifica um altar e chama: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. É importante lembrarmos disso porque realmente nem todas as lutas que enfrentamos têm a ver conosco.
E podemos ver que a primeira razão de por que as lutas não têm a ver com o povo de Deus somente está nos versos 14 e 16. Por quê? Por causa da seriedade das ações dos amalequitas contra o povo do Senhor. Essas ações fizeram com que o Senhor se revoltasse profundamente e se irasse contra os amalequitas. Como nós podemos ver em Deuteronômio, no capítulo 25, nos versos 17 e 19, vai nos explicar um pouco dessa situação. O Senhor diz aqui para o povo: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou, na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Ou seja, lá Deus está falando, relembrando, quando Moisés relata isso daqui, para mostrar que os amalequitas foram covardes. Atacaram o povo de Deus na retaguarda. Atacaram os mais fracos, aqueles que estavam mais atrasados e desprotegidos. Então nós vemos que Moisés aqui, no verso 14, Deus dá ordem para ele para que ele escrevesse e registrasse tudo isso, para que mostrasse a Josué depois, dado a circunstância, dada a importância daquele acontecimento, porque o Senhor realmente iria aniquilar a memória de Amaleque. Por isso que essa ação foi tão importante, porque envolvia o nome do Senhor, mostrando assim a importância de toda aquela situação. Por isso, voltamos, meus irmãos, ao início da mensagem. De fato, não é possível enxergar um motivo plausível de o porquê os amalequitas atacaram o povo de Israel. Mas podemos ver que aquela afronta não dizia respeito ao povo, mas a Deus. Aqui se torna um pouco mais claro, porque nem todas as lutas têm a ver conosco realmente, mas diz respeito ao Senhor. Podemos ver o Senhor depois, mais à frente, cumprindo essa promessa ao povo em aniquilar a memória de Amaleque. É o que podemos ver lá em 1 Samuel, no capítulo 15, verso 1 e 2, no capítulo 30, e depois também em 1 Crônicas 4, 41 e 43, onde o Senhor dá ordens a Saul, a Davi e a Ezequias também, para que acabem com o povo amalequita. E vemos que Saul não atendeu a ordem do Senhor. Saul deixou vivo o rei dos amalequitas, o rei Agag, e se apoderou de alguns dos despojos da guerra. Vemos que aquilo o Senhor trouxe fortes consequências sobre a vida de Saul. Por que o Senhor trouxe durante naquele momento? Porque sabíamos que o Senhor pretendia aniquilar a memória do povo amalequita, mas Saul não cumpriu essa ordem. Por isso que ele foi destituído do seu cargo de rei, como podemos ver nas Escrituras. E assim, o próprio Davi, posteriormente, continua aquilo que o Senhor havia ordenado que houvesse acontecido. Ezequias também contribui para essa promessa seja cumprida. Enfim, podemos ver também outro motivo que nós podemos perceber que as lutas não diz respeito a nós, mas ao Senhor. O outro motivo está no verso de número 15, que quando fala que Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é a minha bandeira. Ou seja, as lutas não estão às vezes associadas com o nosso nome, porque o resultado delas é manifestar o nome do Senhor, tornar memorável o nome do Senhor. Como Moisés aqui erigiu um altar, edificou um altar e chamou, o Senhor é a minha bandeira. Moisés reconheceu que foi o Senhor quem havia dado vitória sobre os amalequitas, e não a força do seu braço, mas a força do braço do Senhor. Ele associou ao nome de Jeová, o nome do Senhor, de Yahvé. E podemos ver o porquê disso. Em Deuteronômio 8, capítulo 8, versos 11 a 20, o Senhor vai orientar o povo para que não se esqueça do nome do Senhor que lhes deu a vitória. Podemos ver nesses versículos, de forma bem resumida, que o Senhor diz para o povo: olhem só, guardem o coração de vocês, cumpram os meus mandamentos e os meus juízos, não elevem o coração de vocês, porque quem libertou vocês da escravidão do Egito fui eu. Quem protegeu vocês das serpentes, quem protegeu vocês de todo tipo das necessidades que vocês passaram, dos exércitos inimigos, foi eu. Por isso,
Não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirires essas riquezas. Aqui então no verso 15 podemos ver que Moisés edifica um altar em nome do Senhor, porque ele é a sua bandeira. Em hebraico, como é bem conhecido, escrito Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Isto mostra, meus irmãos, para nós que devemos identificar qual é a bandeira pela qual lutamos, a bandeira pela qual vivemos, qual é a nossa referência. A bandeira dá esse sentido de guerra, de vitória, de declaração de guerra, de foco. Moisés edifica um altar em memória à presença do Senhor. O Senhor era o motivo da vitória do seu povo. O Senhor era a melhor estratégia do seu povo. O Senhor era a melhor arma do seu povo. O Senhor era a força do seu povo. E ao Senhor eram destinados os créditos da vitória dessa batalha. Foi essa a mensagem que Moisés quis erguer lá no altar. Então, nós podemos destacar aqui que Moisés não colocou lá no altar Moisés é a minha bandeira, ou Iavé e Moisés são a nossa bandeira, mas Iavé é minha bandeira, como responsável pela vitória. O que percebemos durante toda a história, meus irmãos, é que as pessoas, desde o começo da história até os dias de hoje, são guiadas por bandeiras, são guiadas por convicções. As bandeiras são como um estilo de vida para elas, pelos quais elas defendem esse estilo de vida e até morrem por eles. As pessoas se envolvem em todo tipo de discussão, de confrontos ideológicos, preferenciais, sociais, políticos, teológicos, enfim. O mundo possui vários tipos de bandeiras. Não estou dizendo que nós, como cristãos, não temos bandeiras e que nós não debatemos em um aspecto teológico, social, político. Nós estamos no mundo, nós nos envolvemos no mundo, mas sabemos de uma coisa, nós não somos do mundo. Nós nos envolvemos aqui, estamos aqui, mas nossos olhos estão postos no Senhor, nas coisas do alto. Nós buscamos as coisas do alto. A nossa referência, a nossa bandeira é uma só. Não somos guiados por bandeiras, mas pela bandeira que é o Senhor, aquele que não divide a sua glória com ninguém. Você já parou para pensar nisso? Qual é a sua bandeira? Lembre-se daquele que teve como referência o Senhor como a sua bandeira, Jesus Cristo. Ele não veio para ser servido, mas para servir em obediência ao Pai. Ele não veio para proclamar a sua própria bandeira como um rei terreno e político, mas para proclamar a vontade do Pai e nos ensinar a sermos guiados pela bandeira que é o Senhor. Ele não veio como um mero agitador de multidões e morreu carregando as suas ideologias, mas ele veio como um filho do homem que cumpriu a sua missão, morreu, ressuscitou, cumprindo a Escritura e fazendo a vontade do Pai. Ele não veio para se exaltar, mas para se humilhar, morrer na cruz e ser exaltado sobremaneira pelo poder de Deus, a ponto de ter um nome acima de todo outro nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A bandeira do cristão é Cristo. A bandeira do cristão é Cristo. Por isso, meu irmão, qual é a tua bandeira? São as suas ideias, suas convicções, custe o que custar? Ou o Senhor? Que bandeira você tem erguido? A bandeira do eu? Manchada de culpa, condenação e pecado? Ou a bandeira da cruz, da pessoa e obra de Cristo, manchada de sangue, que nos traz redenção, justificação e salvação? Meu irmão, concluindo a mensagem, iniciamos falando do Covid-19, que ele nos pegou de surpresa, essa pandemia toda, e tem afligido o povo, e não sabemos o que isso vai acabar. Quando voltaremos a nos reunir novamente? Se voltaremos breve, ou demoraremos a nos reunir, a voltar à nossa rotina normal? Mas de uma coisa sabemos, que o Senhor está presente conosco, mesmo diante das batalhas inesperadas. Mas, meus irmãos, essa história, essa narrativa que lemos, está inserida aqui para mostrar que não existe outro protagonista na história que não o Senhor, a nossa bandeira. Moisés, embora o líder do povo hebreu, não é o centro dessa história. Josué
Embora aquele que estava à frente da batalha não é o centro dessa história, o protagonista dessa história. Arão e Hur, embora ajudaram Moisés, não são os líderes, não são o centro dessa história. Mas o Senhor, Ele é o protagonista dessa história, do livro de Êxodo, bem como de toda a Bíblia, de toda a história da redenção. É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos, aquele que é o Rei da glória. Assim como Moisés edificou uma bandeira ao Senhor, pela sua presença gloriosa no meio do povo, mesmo em meio a uma guerra, nós também somos guiados por uma só bandeira, que em meio às lutas, Ele nos lembra de que Ele está no nosso meio, para nos lembrar de nossa responsabilidade. Ele está em nosso meio para nos lembrar que somos dependentes dEle. Ele está em nosso meio para nos lembrar que nem todas as lutas têm a ver conosco, mas têm a ver com a glória do seu nome. Por isso, descanse no Senhor. Ele está presente na sua vida.